meditar com os irmãos no livro de Daniel, capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Crianças, até 6 anos, podem acompanhar a diaconisa e professora Juliana para aquela aula toda especial agora. Amados, o tema da minha mensagem essa noite, da palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a igreja é Janelas Abertas, uma fé que não se esconde. Janelas abertas, uma fé que não se esconde. Daniel capítulo 6 é um dos textos mais conhecidos, especialmente sobre a história de Daniel, e narra um dos momentos mais bonitos de fé deste homem. E geralmente, quando se retrata em desenhos, em gravuras, essa passagem sobre Daniel, se desenha o Daniel na cova dos leões, jovenzinho. Mas é muito importante que a gente ressalte que quando aconteceu esse episódio de Daniel ser lançado na cova dos leões, ele já era um senhor. O que ainda é ainda mais cruel, se você parar para pensar, Você jogar um jovem na cova dos leões é ruim, é mal, é uma coisa feia, horrorosa. Mas você jogar um idoso, para ser comido por leões é pior ainda, Porque se você parar para pensar, um jovem ainda tem alguma chance, ele talvez com alguma destreza, alguma coisa, Bom, se bem que aqui na igreja tem uns idosos que deixam o jovem no chinelo, Mas enfim, Quando esse episódio aconteceu de Daniel ser lançado na cova dos leões, é importante que se diga, Daniel chegou lá na Babilônia, o rei lá era Nabucodonosor. Passam-se muitos anos, Nabucodonosor morre, assume o trono seu filho, Beltesazar. Beltesazar não reina tanto tempo, mas ele reina alguns anos. Daniel permanece lá na corte, Aí quando Dario, que é quando essa história se passa, assume o trono, o Daniel permanece lá, e é então que ele é lançado. Então, Daniel já estava lá há muito tempo, Então ele não era um jovem quando ele foi lançado na cova dos leões, ele era já um senhor, provavelmente um idoso quando ele foi lançado na cova dos leões. Mas eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a nossa fé, que não pode ser vivida escondida, Nós não podemos viver uma fé no anonimato. Nós somos chamados por Deus para viver uma fé que se revela no dia a dia, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz, na maneira como a gente vive. E isso tem que ser revelado, demonstrado. Isso vai nos mostrar também, o texto vai nos revelar, que por vivermos essa fé revelada, nós devemos estar preparados para sofrer algumas perseguições. Nós devemos estar preparados para sofrer com um mundo que é hostil a essa fé. Então, se nós estamos vivendo uma fé genuína em Cristo, pode ter certeza que você está enfrentando algum tipo de provação. Se você não está enfrentando nenhum tipo de provação, sua vida está tudo belezinha, está tudo jóia, você não enfrenta nenhum tipo de luta espiritual, significa que talvez você não esteja vivendo a fé como deveria biblicamente. Agora, se você tem lutas, como a gente acabou de cantar, se todo dia as propostas vêm, se todo dia o pecado chama, se todo dia vêm as tentações, meu irmão, amém, você está no caminho certo. Você está vivendo uma fé que não se esconde. E eu quero meditar com você justamente nessa passagem, nessa história. Veja só. O texto diz assim, Dario, Daniel capítulo 6, verso 1, Dario, o nome desse rei, decidiu constituir 120 sátrapas, que na verdade eram espécies de prefeitos, Esses sátrapas eram prefeitos, Sátrapas que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Vamos dar uma paradinha aqui? Então, o que está acontecendo aqui? Bom, talvez você não conheça a história de Daniel, Então, se você conhece, tenha um pouquinho de paciência, porque pode ser que tenha alguém aqui na igreja ou pela live que não conhece, e aí é importante que a gente relembre. Bom, Daniel,
ele é um judeu que foi levado de Judá, né, para a Babilônia, numa das deportações, numa daquelas invasões que a Babilônia fez lá em Judá. Ele foi levado como escravo, né? Chegando na Babilônia, o Daniel, junto com um grupo de amigos, eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Isso tudo está narrado lá no começo do livro de Daniel. O Daniel falou assim: não, eu não vou me contaminar com nada que eles estão me oferecendo aqui. Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Eu vou permanecer fiel aos princípios e valores que eu aprendi de meus pais, aos princípios e valores, às leis de Deus. E aí então, você conhece a história, né? Ele faz um propósito a Deus de não comer das iguarias da mesa do rei e tal. E aí a Bíblia diz assim, que por ele fazer esse propósito diante de Deus, o Senhor abençoou a vida de Daniel e de seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Que depois receberam nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Deus abençoou a vida desses rapazes. Eles se tornaram servidores ali do palácio de muita influência, especialmente Daniel. Daniel, ele recebeu o dom de interpretar sonhos e um dom de administrar muito poderoso. Veja, o texto que nós estamos lendo está falando que o Daniel agora, ele está servindo no palácio ao terceiro rei da Babilônia, nesse período de tempo. Ele serviu a Nabucodonosor, foi alguém de destaque no reino. Ele serviu ao filho de Nabucodonosor. No capítulo 5 ali, você tem uma passagem muito interessante. O filho de Nabucodonosor tinha escanteado Daniel lá para um canto. O Daniel fica lá na dele, tal. Aí acontece um episódio lá, tal. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém conseguia interpretar. A mãe de Beltesazar vem e diz assim: mas tem um rapaz aqui na corte, o nome dele é Daniel, o Espírito de Deus está sobre ele. Eles trazem o Daniel. Daniel interpreta aquela visão, aquela mão que escreveu lá na parede, Mené, Tekel, né? Parsim. E aí então o Daniel recebe um cargo importantíssimo de novo. Então veja, esse moço que chegou na corte como escravo, ele se torna um dos ministros da corte babilônica. E a primeira coisa que eu olho para esse texto, eu percebo o seguinte: não importa o lugar aonde nós vamos ser jogados, se nós decidirmos permanecer fiéis a Deus, se nós decidirmos permanecer fiéis aos princípios do Senhor, o Senhor vai nos exaltar, mesmo quando as pessoas tentem nos destruir. Porque veja, Daniel não pediu para ir para a Babilônia, mas uma vez que ele foi levado para lá, ele disse: aqui eu vou fazer o meu melhor, eu vou glorificar o nome de Deus aqui nesse lugar. Sabe, amado, às vezes lá no seu ambiente de trabalho, vão tentar perseguir você, vão colocar você lá num canto, vão te dar um cargo talvez assim, inexpressivo. Pois bem, glorifique a Deus naquele lugar. Porque você não depende do seu patrão, a sua vida está na mão de quem? Na mão de Deus. Então a vida de Daniel não estava na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor nem sabia quem era Daniel quando ele chegou lá. Ele tinha uma aliança com Deus. E isso é uma lição muito importante, principalmente para os jovens. Porque quando a gente olha, a gente vê, eles chegaram jovens lá naquela corte, e eles decidiram permanecer fiel a Deus, e o Senhor honrou esses jovens, fez deles pessoas importantes ali. E eles não tiveram medo justamente do quê? De manifestar a fé deles. De dizer assim: nós não iremos nos contaminar com os prazeres que estão sendo nos oferecidos, porque nós servimos ao Deus de Israel. Isso tudo aqui vai contra ao que nós cremos. E veja, eles poderiam desde o começo, né, dizer assim: bom, a gente não pediu para estar aqui, já que a gente foi trazido para cá como escravo, então agora a gente vai aproveitar mesmo. Mas não, eles decidiram permanecer fiéis a Deus. E aí, é o terceiro rei, o jogo político lá, né? E eu olho para a história de Daniel. A história de Daniel é uma história maravilhosa para você pensar em questões políticas assim, sabe? Porque você pode ver, era Nabucodonosor, tinha corrupção, tinha um monte de coisa errada, aí vem o filho dele, o negócio continua igual, não muda muita coisa, vem Dario, continua a mesma coisa, o Dario vai cair, vai entrar Ciro, a situação é a mesma coisa. Sabe o que não muda? Deus.
E a nossa vida tem que estar na mão de Deus. E Daniel tem isso muito claro. A vida de Daniel nunca esteve na mão de Nabucodonosor, de Beltesazar, de seja lá quem for. A vida de Daniel sempre esteve na mão de quem? De Deus. Do mesmo jeito, meu irmão, que a sua vida não pode estar na mão de João Maracanã, de não sei quem mais, de Bolsonaro, de Lula, seja lá quem for, a nossa vida está na mão de Deus. Como cidadãos de bem, a gente vai fazer sempre o nosso dever, vamos escolher bem os nossos candidatos, mas acima de tudo, não espere de homens aquilo que só Deus pode fazer, porque você vai se frustrar. Você às vezes fica esperando que o teu patrão vai fazer uma revolução, não vai. Se você está esperando que homens façam coisas, não vai, meu irmão. O único que tem poder de mudar as nossas vidas é Deus. E está na hora de você entender e confiar nisso. Então Daniel nunca, veja, Daniel foi confiando em Deus e o Senhor foi abençoando a vida dele. Ele não era um prefeito, ele era um dos 3 presidentes que tinha lá, de confiança. Imagine só, esse homem, o rei, né, Dario, ele tinha recém-assumido, e aí então, imagina, era uma potência, né, a nação que invadiu a Babilônia. A Babilônia era o que havia de mais poderoso. Agora vem os medo-persas, que era o Dario, e invade a Babilônia. Então, nesse momento, os medo-persas era o que era de mais poderoso. Esse homem invade, assume o trono, e aí ele diz assim: eu quero 3 pessoas de confiança que vão ter contato diretamente comigo para cuidar de tudo, das finanças, para que o reino possa prosperar. E lá no meio, estava um jovem, agora não era mais jovem, um senhor chamado Daniel, que chegou lá naquele lugar como escravo. Chegou lá, uma mão no eixo, outra no fecho, como diria a minha bisavó, né, a avó da Ivna. Chegou lá com uma mão no eixo, outra no fecho, não tinha nada, porque, né? Mas só que o Daniel, com certeza, ouviu e leu a carta que Jeremias mandou para o povo. Em Jeremias capítulo 29, lá pelo versículo 5, se a Tati achar lá para nós, o povo perguntou para o Jeremias assim: Jeremias, quanto tempo vai durar esse negócio aqui, esse cativeiro, tal. O Jeremias fala assim: construam casas aí, façam plantações, e trabalhem, e orem por esse lugar, porque vocês vão ficar aí um bom tempo. Abençoem esse lugar, porque vocês vão depender desse lugar. Então Daniel se ligou e falou assim: bom, eu vou ter que tirar meu sustento daqui. Eu vou ter que viver, olha assim, procurem a paz da cidade para onde os deportei. Orem por ela, imagine. Orem por essa cidade que levou vocês como escravo. E o Daniel entendeu isso perfeitamente. O Daniel entendeu que esse movimento que estava acontecendo era a mão de Deus. E falou: não, minha vida está na mão de Deus. Então o Daniel disse: eu serei uma bênção aqui nesse lugar. Eu serei uma bênção. Meu irmão, aonde colocarem você, seja uma bênção. José foi levado para o Egito, os irmãos venderam ele, chegou lá como escravo, se tornou governador. Daniel chegou como escravo na Babilônia, se tornou um dos homens mais influentes. Não importa quem fez isso, importa a quem você serve. E é sobre isso, manifeste a sua fé, não esconda. Não viva uma fé escondida. Abra as janelas. Demonstre a quem você serve. Quem que está no controle da sua vida. E Daniel fez isso. E aí então ele se torna um dos homens mais importantes. E eu acho interessante porque o Daniel ele foi fiel quando ele era só um escravo e não tinha nada. Mas agora ele é do alto escalão. Mas ele permanece fiel. Quantos homens e mulheres que na escassez conseguem ser fiel a Deus, né? Quando não tem nada é campanha de oração, quando não tem nada não perde culto, quando não tem nada devolve o dízimo até das moedinhas, mas basta a coisa começar a melhorar, que aí começa a ter tantos compromissos que já não sobra mais tempo para as coisas de Deus, não é? Começa a achar que o dízimo está muito alto, né? Já começa a ter outros investimentos, o coração já começa a pender para outros lugares. Amados, nós seremos testados e provados na escassez, mas também na abundância.
Eu não sei dizer para você aonde que é pior, aonde que é mais perigoso. Mas eu sei que, às vezes, nós que sempre vivemos na penúria, quando temos um pouco a mais, nós corremos um sério risco. Né? Nós não sabemos lidar muitas vezes com essas coisas. Então, o Daniel, ele tinha integridade. Era um escravo que não tinha nada, era fiel a Deus. Era um governante, um homem do alto escalão, permanecia fiel a Deus. Por quê? Porque ele era íntegro diante de Deus. Não se corrompia. Poderia ajuntar tesouros, poderia fazer ali o seu nome. Não. O objetivo de Daniel era glorificar a Deus naquele reino. Era revelar o poder de Deus naquele lugar. E aí, né, ele está lá, imagine, desses 3 presidentes, o Dario olhava, eu imagino assim nas reuniões, né, que aconteciam, aí vinha lá, né, prestação de conta, tal, aí eu imagino assim, né, 120 prefeitos, né, se eu não sou ruim de conta, cada presidente desse tomava conta de 40 prefeitos, né? Aí cada um prestava conta, chegava a vez do Daniel, o negócio redondinho, não faltava uma moeda. Ele sabia tudo sobre as cidades que ele tomava conta. Ele conhecia no detalhe. Ele sabia tudo o que estava acontecendo debaixo da sua autoridade. Ele conhecia seus prefeitos. Ele sabia o que estava acontecendo nas regiões que ele tinha que tomar de conta. E aí o rei começou a olhar aquilo e falou assim: poxa vida, esse camarada aí, pode ser o segundo em comando. E talvez em alguma dessas reuniões o rei falou assim: poxa vida, hein, Daniel? Você é um camarada muito bom. Você é uma pessoa muito decente, muito honesta, muito direita, muito organizada. E aí, né, meu amado? Aqueles outros 2 e os outros prefeitos que talvez participavam da reunião, ao invés de colar no Daniel e dizer assim: meu amigo, ensina nós aí. Qual que é o segredo? Porque não é assim que tem que ser. Mas o que fazem? Vamos derrubar esse cara. Vamos matar esse caboclo. Que coisa maluca, né, gente? O ser humano é algo realmente a ser estudado. Porque eles tinham a oportunidade de chegar em Daniel e dizer assim: meu amigo, qual que é o segredo? E você acha que Daniel não ia dizer: o segredo é um só, chama-se Jeová. Deus Todo-Poderoso. É Ele quem me dá graça, é Ele quem me dá direção, é Ele quem me dá sabedoria. Se rendam a Ele, abandone os falsos deuses. E esses homens iam conhecer o Deus de Israel. Mas a maldade no coração deles, a inveja, o ódio, cegou eles. E aí começou então um movimento para quê? Vamos derrubar esse camarada. Porque olha só, o que ele pensa? Esse judeuzinho aí, do mesmo jeito que alguém pode dizer assim, esse crentinho, essa crentinha, o que ele está querendo aí? Chegou agora aí, né? Está querendo ficar, né? Aquela frase, né? Entrou agora no ônibus, quer sentar na janela. Mas não é verdade, porque o Daniel já estava ali, há muito tempo. Há muito tempo. E olha o que vai acontecer. Versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Né? Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nem erro, nem culpa. Tem uma versão que diz assim, que ele não era negligente. Ele batia o ponto na hora certa, ele não botava atestado falso, ele não mentia, ele não contava uma história mais ou menos lá para o patrão. Ele era fiel. Ele entregava a moedinha, ele dava a notinha certinho. Eu me lembro a primeira vez que eu fui viajar pela empresa que eu trabalhava, daí eu fui jantar, cheguei, jantei, aí a moça do restaurante falou assim, aí eu falei: eu preciso de uma nota fiscal, depois que eu jantei. E ela disse assim: no valor? E eu disse: sim. Ela disse:
no valor que o senhor gastou? Eu falei, sim. Então eu falei, por quê dela? Porque a maioria das pessoas pedem um valor a mais. Daí, ó como eu, inocente, porque eu não... Daí eu falei assim, mas daí, como assim? Eles pedem um valor a mais, daí depois a empresa vai reembolsar essa diária para o senhor, não vai? Eu falei, vai. Então, eu falei, não, pode colocar o valor aí, o valor que eu gastei. E eu morria de medo, irmãos, de estar gastando muito. Para você ter ideia, olha só, lá na Intelbras tinha uma lei, que se você passasse das 20 horas, se você fizesse hora extra após as 20 horas, a empresa te dava um vale-táxi, para você vir de táxi embora. Aí eu me lembro que um dia eu fiquei após as 20, aí passei no RH, era lei, né? Eu não podia pegar ônibus. Peguei o vale-táxi. E adivinha, eu vim de táxi até o Maracanã, porque eu pensei, eles vão me mandar embora. Eu vou de táxi até Bocaiúva, bandeira 2, na época não era Uber, táxi. Falei, se eu for de táxi até Bocaiúva, eles vão dizer assim, você está doido? São José dos Pinhais a Bocaiúva, deu 200 conto. Eu peguei, né, tipo assim, ai meu Deus, eu não posso, dinheiro da empresa, aquela coisa. Mas puxar saco. Não, eu não achava certo aquilo, eu tinha medo. Aí eu desci no Maracanã, peguei o Bocaiúva. Aí eu lembro que fui lá, entreguei no outro dia lá o recibo, a moça do RH falou assim, por que você não foi de táxi até em casa? Eu disse, eu fui. Ela disse, rapaz, você é crente, não pega nem bem para você mentir. Daí eu falei assim, moça, eu moro em Bocaiúva. Ela disse, e daí? Eu falei, daí que ia dar 200 conto. E daí? Ela falou assim, se esse ônibus bate, se acontece alguma coisa, dá um pepino para a empresa tão grande, era pior que se tivesse ido de táxi. Então, olha só. Mas o que era isso aí? Zelo. Então, amados, o Daniel era esse camarada. Você já pensou você ter um funcionário igual o Daniel? Você que tem funcionário sob sua tutela, você já imaginou um camarada que chega no horário, que faz as coisas com dedicação, que é zeloso, que guarda o parafusinho porque ele está pensando... Não é uma benção você pensar nisso? Pois é. A gente gostaria de ter funcionário assim, mas a pergunta, a gente quer ser um funcionário assim, para a empresa que a gente trabalha? Porque lembre-se, o Daniel, ele está na Babilônia, no lugar para onde ele foi levado como escravo. Ele tinha todos os motivos, segundo o nosso padrão, para odiar aquele lugar. Por muito menos a gente já odeia o lugar que a gente trabalha, as pessoas que trabalham com a gente e tudo um monte de outras coisas, não é verdade? Mas ele tem uma fé que não pode ser escondida. E essa fé tem que ser vivida em amor. A fé de Daniel não é um discurso apenas. Eu sirvo um Deus. É no dia a dia. É nas pequenas atitudes e nas grandes também. É no pequeno parafusinho. É na limpeza, é na organização. É nos detalhes. É no zelo, é no capricho. Ele não é negligente. Meu irmão, você trabalha com uma máquina. Você cuida dessa máquina, você engraxa ela direitinho. Você azeita ela direitinho para não ter problema. Veja, nós precisamos, amados, manifestar a nossa fé dessa forma. Porque aí sim as pessoas vão nos ouvir quando a gente for falar. O grande problema da maioria de nós cristãos é que a gente adora falar, mas está faltando prática, a gente não está vivendo. A gente fala sobre amor, mas na hora de amar, não amamos. Nós falamos sobre fé, mas na hora de vivermos a fé, não vivemos. Nós falamos sobre tolerância, sobre respeito, mas na hora de viver a tolerância e o respeito, não vivemos. Daniel estava vivendo uma fé na prática. E isso despertou raiva nos seus amigos. Aí vamos lá, vamos vasculhar a vida do Daniel. Não tem nada, não encontra nada. E veja, eles tentaram achar. Coisa linda. Tentaram achar, não acharam nada. Investigaram, foram atrás. E veja, não era pouca gente não. Era 120 mais 2 presidentes. 122 pessoas querendo o mal dele. Só esses que a Bíblia está contando. E quantos outros, né? Mas, tem um detalhe. Daniel servia a um Deus que escuta conversas que você não escuta.
né? Daniel servia a um Deus que via coisas que ele não conseguia ver. E assim Deus vai guardando Daniel. Meu amado, quando a nossa vida está na mão do Senhor, a gente não precisa se preocupar com conversas que estão tendo sobre nós. O Senhor está lá. Se a gente fez tudo certo, se a gente fez aquilo que Deus mandou fazer, deixa que falem. Vão falar, vão investigar, vão estar tramando nas suas costas. O que você há de fazer? Se a gente for ligar para cada vez que o nome nosso for solto por aí, né? Se você estiver fazendo aquilo que Deus manda você fazer, fique em paz. Ande dentro da vontade de Deus e fique em paz. Vasculharam a vida do Daniel, não acharam nada. Aí, né? Verso 5. Então esses homens disseram, nunca, olha, não é assim, vamos esperar mais uns dias, pode ser que ele caia. Eles chegaram a uma conclusão, esse camarada, nós podemos esperar a vida inteira, ele vai ser sempre desse jeito. Meu irmão, eu leio isso e digo, Senhor, é assim que tem que ser, me dá graça. É isso. Não adianta, esse camarada vai ser sempre assim, né? Do mesmo jeito que as pessoas às vezes falam coisas ruins. Não, mas aquilo é teimoso uma vida inteira. Aquilo é orgulhoso a vida inteira. Por que as pessoas não podem falar de nós? Aquilo ali tem uma fé que você não tem ideia. Chove para cima, chove para baixo. Ele permanece firme. Veja, eles dizem, nós nunca vamos achar nada contra ele. Que coisa maravilhosa, irmão. Ou seja, nós podemos esperar, nós podemos tentar, não vamos achar. Pode pegar os extratos, pode pegar o papel, pode fuçar. Não vamos achar, por quê? Porque ele é honesto, ele é decente, ele não faz nada escondido, ele não tem nada para esconder, ele vive uma fé de janela aberta. Nunca vamos achar nada. Nunca acharemos nada, nenhum pretexto para acusar esse Daniel. A menos, eu acho interessante o ódio, né? Esse Daniel. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Eles vão usar o que tem de mais precioso na vida deste homem. Eles vão usar a própria fé dele, a fé de Daniel, para tentar achar uma forma de destruir o Daniel. Porque em outras coisas não vai ter. Como é que faz daí, né? Se eles armam uma cilada que parece impossível. Olha a cilada. Bom, se o Daniel não adorar o rei, ele vai ficar mal com o rei. Se ele não adorar o Deus dele, ele vai ficar mal com o Deus dele. Então, de todo jeito, o Daniel está lascado agora. Mas o Daniel serve um Deus que ouve conversas que ele não ouve. Né? E aí, olha só. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei. Eu acho interessante que as pessoas são capazes de se reunir, de fazer reuniões para tentar derrubar o outro. Mas essas mesmas pessoas não são capazes de ir até o Daniel e de dizer, Daniel, qual é o segredo? Nos ajuda. E, na verdade, o Daniel não estava incomodando ninguém. Eles estavam, só que, provavelmente, eles estavam querendo fazer alguma coisa que a presença de Daniel ali não permitia eles fazer. Sabe aquela coisa assim? Tipo assim, se não fosse o Daniel, dava até para nós fazer um esquema aqui entre nós. Né? Se não fosse o Daniel aqui, quem sabe nós podíamos fazer um esquema entre nós? Então nós temos que eliminar o Daniel. Talvez era isso. Então o Daniel, a presença de Daniel ali era um incômodo. Aí eles vão lá, se reúne todo mundo, que o rei Dário vive eternamente. Vão lá falar com o rei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões.
Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Amado, veja só, a gente acabou de ler um pouquinho mais ali acima que esse rei tinha uma admiração muito grande por Daniel, que estava pensando em colocar o Daniel como segundo em comando. Quando esses homens vêm falar com ele não se tocou que o Daniel não estava junto com eles? Era dele dizer assim, tá, mas peraí, onde é que está aí o meu amigo Daniel? Porque vieram todos, mas está faltando o Daniel. Né? Como é que é? O Daniel não participou dessa reunião aí? Meu irmão, isso é um alerta para nós. Fique atento. Preste atenção. Palavras elogiosas nem sempre são sobre nós. Às vezes é sobre lá. Veja, eles chegam lá, dizem, ó rei, ninguém há como o Senhor. E eles vão falando aquilo que aquele homem... Porque esses reis do passado, eles tinham uma síndrome de Deus. Eles se achavam meio Deus, assim. Então, eles chegam com as palavras certinhas. Palavras elogiosas. Que ninguém adore, que ninguém ore. Ora, vai orar para ele. Mas, ou seja, elevam esse rei ao nível de Deus. Então, esse homem, ele perde a noção. Ou seja, não estou nem aí para Daniel. Realmente, eu sou o Todo-Poderoso. Só que, atrás dessas palavras elogiosas, não é sobre o rei Dario, é sobre eles. E muitas vezes, pessoas vêm até nós com palavras elogiosas, e não é sobre nós, é sobre elas. Elas estão só querendo tirar proveito de uma situação, nos usando. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam usando o rei na trama deles, com palavras elogiosas, com um monte de discurso, manipulando o rei para conseguir o que eles queriam. Então, por isso, de novo, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar debaixo da graça, da direção de Deus. Porque essas armadilhas vão surgindo pelo caminho. Perceba, né? O rei falou, uau, olha como eles me adoram, olha como eles me admiram. Não, não, eles estão nem aí para você. Eles querem só o bem deles. Não é sobre o Senhor, não. É sobre eles. E se esse rei parasse um pouquinho, olhasse assim, onde está o meu terceiro presidente aí, o homem de mais confiança, chamado Daniel, pronto, já ia perceber, né? Mas ele não faz isso. Por quê? Porque mexeu no ego. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Isso é muito perigoso. Palavras elogiosas. E aqui eu não estou pregando contra elogio, a gente precisa elogiar. Quando o elogio é sincero, é merecido, é maravilhoso. Eu estou dizendo assim para a gente tomar cuidado, porque né, às vezes as pessoas vêm e se juntam e vão... sabe o testa de ferro? Querem usar você para... E aí depois você percebe que você só foi manipulado, né? Porque elas não têm coragem de fazer uma coisa, mas elas sabem que você pode, que você tem autoridade, que você tem alguma coisa, e aí querem colocar você lá. Então, cuidado. Então aí, baixa lá o decreto. Verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, foi lá falar com o rei. Foi isso que ele fez? Fez uma passeata. Um comício, bandeira, salvem os judeus, né? Pegou um caminhão de som, saiu pelas ruas da Babilônia, querem matar todos os judeus, olha que armação. É isso que ele fez? Não, não foi nem falar com o rei, por quê? Porque está feito. Só há um ser que pode mudar isso. Deus. Então é com Ele que eu tenho que falar. Há situações, meu irmão, que não adianta bater tambor, erguer faixa, queimar pneu, gritar, espernear. É oração. É clamor. É ir para a presença de Deus. É dizer, Senhor, olha aí. E agora?
Como é que eu faço? Qual é o próximo passo? Não é verdade? Então, Daniel faz isso. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, veja, ele poderia ter ido lá e falar assim, rei, é uma trama. Mas só que não ia adiantar, irmãos, por quê? Porque não podia voltar atrás. A lei dos medos e do persa era essa. Uma hora que o rei dava uma ordem, mesmo que ele descobrisse que tinha sido, a ordem estava dada. Então, o que ia adiantar ele ir falar com o rei? O que ia adiantar? Nada. Tem situações que vão acontecer na nossa vida, que você não tem para onde correr, a não ser para os braços de Deus, e orar e entregar para Ele. Mas aí é justamente o que a gente não faz. A gente faz textão no Instagram, a gente fala com um e com o outro, a gente reclama para um, reclama para outro, e faz um monte de coisa, e não fala com quem pode resolver o nosso problema. Com Deus. Quando Daniel soube, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. Atrevido esse Daniel. Porque ele podia pensar assim, mas também é só um mês, né? Só um mês. Né? Olha, irmão, eu digo assim, principalmente olhando para a igreja hoje, assim, né? Jogo do Brasil, muitos irmãos não estão lá no quentinho de casa assistindo o jogo, né? Alguns irmãos dizem assim, até que enfim, né? Pelo menos um mês sem culto de oração. Para que tanto culto de oração, né? Algumas pessoas iam dar graça. Iam ter uma desculpa, dizer, eu não estou orando porque não posso, né? Está vendo? Tem uma lei aí, Eu até queria orar, mas agora não posso. Outros iam dizer assim, não, faz o seguinte, deixa para lá isso aí. É só um mesinho. A gente não ora. É um mês só. Aí aquela frase que crente adora. Deus conhece o meu coração. Deus sabe do meu desejo. A gente usa isso para justificar um monte de pecado, um monte de desejo lascívio. Deus sabe que o que eu quero. Ora, meu irmão, não meta Deus nessa conversa não. Que Deus nem está nisso aí. Porque a vontade de Deus é aqui, você cumpre a palavra dele só e pronto. A palavra diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. Então como é que pode ser a vontade de Deus? Porque Deus sabe meu coração. Não tem isso não, o coração é enganoso. Né? O coração é enganoso. E aí então, mas é só um mês. Não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer escondido. Ninguém precisa saber, nós vamos continuar orando, mas ninguém precisa saber. Só que a nossa fé não foi chamada para ser vivida escondida. Não, eu estou indo na igreja, mas não quero que ninguém saiba. Meu irmão, não dá, não vai rolar. Eu sou crente, mas não quero que ninguém saiba que eu sou. Não vai rolar. Não tem jeito não. Eu sou crente, mas, sabe, eu tenho um pouco de vergonha de dizer que sou. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa contar para todo mundo. Sabe por quê? Lá na cruz, Jesus foi o maior escândalo para o mundo. E foi por você e por mim. Aí eu vou me esconder? Jesus foi crucificado nu. Essa imagem que a gente vê ali de Jesus, né, com aquele manto. Irmãos, Jesus foi crucificado nu. A maior humilhação que alguém poderia ter sofrido. Todo ferido. Coroa de espinho sobre sua cabeça. E ele não abriu a boca para reclamar. Por quê? Porque ama você e a mim. E aí a gente quer fazer as coisas escondidas. Ele carregou a cruz na frente de todo mundo. Ele deixou a sua glória e veio aqui por você e por mim. E a gente quer fazer as coisas escondido. Talvez alguém tenha dito assim para Daniel: Daniel, baixa a tua bola. Olha o teu cargo. Cara, você vai perder muita coisa se você... Né? Você vai perder muita coisa. Eu estava lendo um livro essa tarde, que o autor dizia assim, que a cova dos leões de Daniel não foi quando ele foi jogado lá. A cova dos leões de Daniel foi esse momento de oração que ele teve.
Foi aqui que ele enfrentou as maiores feras, que era o quê? A própria carne, o medo, né? As vozes na cabeça dele do tipo, poxa, mas é só um mês. Poxa, e o meu cargo? Talvez ele poderia ter pensado assim, olha como a gente se convence bem facinho. Mas veja só, eu estando lá, olha como é, estando lá, eu vou ser muito mais bênção do que não estando. Então eu não posso perder o cargo. E para estar lá, eu tenho que ficar quietinho agora. Não, irmão. E não é isso que as pessoas dizem? As pessoas fazem isso. Não, agora eu estou dando um tempo, porque eu tenho que estar lá. Então, para estar lá, eu tenho que negar minha fé agora. Não, não dá, não vai rolar. Então o Danielzão vai para casa, tem um édito, está todo mundo de olho nele, binóculo assim, gente na árvore, olhando para a casa dele, e aí ele vai no andar de cima, mas ele não faz isso para aparecer não, irmão, isso que é importante se dizer. Daniel só está fazendo aquilo que ele sempre faz. Daniel não fez isso para afrontar o rei, não. Isso era a vida de Daniel. Olha o que o texto diz. Voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, era costume, né? Salomão disse que todo aquele que orar com as mãos estendidas em direção ao teu templo, ele confiava nessa palavra. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então ele não foi lá para fazer isso, para afrontar o rei, ele foi lá fazer aquilo que ele sempre fez. Ele vivia uma fé de janelas abertas. Ele nunca escondeu a fé que ele tinha. E não ia ser diferente agora. Ele sempre manifestou. Ele sempre disse quem ele era. Ele sempre deixou claro o Deus que ele servia. E aí então, aqueles homens foram até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, ó o ódio. Cuidado, irmão. Às vezes eu vejo crente desdenhando de estrangeiro, de gente que está no nosso país atrás de uma oportunidade. Israel foi peregrino em terras estrangeiras. E nós somos peregrinos nessa terra. Israel sofreu isso, né? Eu já vi irmãos dessa igreja aqui falando mal de irmãos lá do Nordeste. E aqui, esse Daniel, que é dos exilados, ele não era mais, ele já era praticamente um morador da Babilônia, um homem do alto escalão, mas o ódio pelo estrangeiro era tão grande, né? Esse aí dos exilados, né? Faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ou seja, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Meu irmão, o que as pessoas falam sobre nós? O que as pessoas dizem sobre a minha fé? Aquele lá é crente, mas misericórdia. Né? Aquela família lá vai na igreja, mas sei lá, é um povo esquisito. Olha que coisa linda. Foram diante do rei e disseram: esse homem ora demais. Quer um elogio melhor? É um homem de oração. É um homem fiel. Não tem nada que a gente possa acusar ele. Meu irmão, o que as pessoas estão falando sobre mim, sobre você por aí? Sobre a nossa fé?
Talvez estão zombando da nossa fé, talvez estão zombando, né, da nossa busca. É natural, as pessoas vão dizer mesmo. Mas que as pessoas possam falar coisas boas, como disseram sobre Daniel. Olha, esse camarada, ele ora 3 vezes por dia. Fui lá, achei ele orando. Mas é tão triste. Fui lá na casa do irmão, cheguei lá, estava bebendo. Fui lá na casa do irmão, cheguei lá, estava brigando com a esposa. Fui lá na casa do irmão, cheguei lá, estava uma folia lá com o vizinho, brigando com o vizinho. Seria tão maravilhoso. Cheguei lá na casa do irmão, ele estava lá, irmão, família reunida em volta da mesa, Bíblia aberta, todo mundo lendo, todo mundo orando, todo mundo cantando, um culto abençoado. O Espírito Santo falando com todo mundo. Uma fé de janelas abertas. Parece que a gente falando isso, parece que a gente está falando de coisa do outro mundo, né? Porque a gente não se vê mais isso. Mas houve um tempo que a igreja fazia esse tipo de coisa. Aí então, o texto diz, né? Lembre-se, ó rei, essa é uma lei que não pode ser revogada. Então, verso 16. O rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem ele na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Eu acho interessante que o verso 14 diz assim que esse rei, quando ele descobriu a trama ali, ó, ele diz assim, né? Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. O rei teve boa intenção, mas ele não pôde livrar o Daniel. Haverão situações que você e eu vamos enfrentar, meu irmão, que homem nenhum nessa terra vai conseguir nos ajudar. Haverão diagnósticos, haverão notícias. A resposta só vai vir de Deus. Você fica esperando às vezes a resposta daqui, dali, que aquele resolva. Não vai, só Deus. Esse rei não tinha poder. Ele se achava Deus, mas ele ia perceber que ele não tinha poder nenhum. E ele percebe isso. Ele tenta o dia inteiro salvar o Daniel. E aí quando ele vê que ele não consegue, ele diz, que o teu Deus te livre. E aí é interessante, né? O texto diz que eles jogaram o Daniel lá. E o texto diz, ele se dirigiu para o seu palácio, no verso 18. Passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E para encerrar a história, deixa eu te dizer o que aconteceu. Aí o rei então pega aqueles homens que tramaram contra Daniel, joga eles e toda a família deles na cova dos leões. Não precisou Daniel fazer nada, não. Não precisou ir aos tribunais. O Senhor retribui, o Senhor faz justiça, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Agora, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Essa não é uma história sobre Daniel, não, só. Porque a gente às vezes cai num erro de ficar encantado com o personagem. Essa história é sobre o Deus de Daniel. E é o mesmo Deus que você e eu temos acesso e servimos. Porque senão a gente fica assim, nossa, mas Daniel foi um homem extraordinário, mas ele também era sujeito às mesmas paixões do que nós. Essa é uma história sobre o Deus de Daniel. E lá no final do capítulo, o verso 26, o Dario diz assim, ó, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. No final das contas, quem foi glorificado nisso tudo, não foi o Daniel, não. Quem foi glorificado é o Deus de Daniel. E o objetivo maior da nossa vida não é nos autopromover, nos autoglorificar, é glorificar o nome de Deus.
Viver uma fé que glorifica o nome de Deus na escola, no trabalho, no dia a dia, na família. E aí olha o que o rei, um rei pagão, olha o que ele vai dizer. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Veja só, vou repetir. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas. Esse mesmo Deus que livrou, salvou e fez maravilhas na vida de Daniel é o Deus que você e eu servimos. E Ele pode fazer na nossa vida também. Amém, igreja? Verso 28 para encerrar. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Todos os reis que passaram enquanto Daniel viveu, Daniel foi próspero, foi abençoado. Por quê? Porque continuou servindo a Deus. Quero orar com você, se você puder ficar de pé. Então eu te pergunto nessa noite, você tem vivido uma fé de janela aberta no teu dia a dia? As pessoas conseguem ver o Senhor na sua vida, nas suas pequenas e grandes atitudes. Você tem sido zeloso, você tem sido fiel, você está buscando servir a Deus. Amado, sabe, desde uma refeição que você vai preparar, de uma casa que você vai organizar, né? Eu lembro de, às vezes, quando eu ia viajar, agora faz tempo que eu não vou, mas eu lembro de um dia que eu estava indo viajar, e acho que era para a África, e aí eu entrei no quarto assim, a Ivna estava passando uma camisa minha, e chorando e orando, passando aquela camisa, orando, e eu parei e vi ela chorando ali, e esperei ela terminar. Aí quando ela me viu assim, ela ficou um pouco sem graça, e eu disse: o que está acontecendo? Ela disse assim: amor, eu estava aqui, e enquanto estava passando essa camisa, estava pedindo que quando você usar ela, aonde você for, que o Espírito Santo te use, que Ele te abrace. Amado, quando você for dobrar a roupa dos seus filhos, vai orando pelos seus filhos. Vai preparar uma refeição, vai orando por aquela comida, não maldizendo. Está trabalhando, vai abençoando o seu local de trabalho. Vai pagar uma conta, glorifique a Deus. Está na prova, como a gente cantou, no meio da luta, louve ao Senhor. Viva uma fé que não se esconde. Faça a sua oração agora, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Conte para o Senhor os seus problemas, as suas lutas, suas dores, suas alegrias. Entregue tudo na presença do Senhor essa noite. Permita que o Senhor fale com você, toque em você, restaure você, unja você. Esse Deus que faz sinais e maravilhas, que salva, que cura, que liberta. Esse Deus que está aqui essa noite, que o Senhor está abençoando os irmãos também que estão em casa. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Senhor Deus, pela tua doce palavra, por tanto ensinamento que recebemos através da tua palavra, Senhor Deus. Pai, nos perdoa, Senhor Deus, nos perdoa, porque sabemos que em muitos momentos ainda falhamos, Senhor Deus, em não viver uma fé pública. Nós, às vezes, nos escondemos atrás da vergonha, nos escondemos até mesmo atrás da religião, Senhor Deus. Somos mais um apenas. Não fazemos a diferença como Daniel fez naqueles reinados. Ó Deus amado, nós queremos ser conhecidos como pessoas de oração, pessoas onde a manifestação do teu poder é visível na nossa vida, não para a nossa glória, não para a nossa honra, como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas sim ao teu nome. Que o teu nome seja glorificado em todo tempo, nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nós, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Abençoa teu povo que se reúne aqui essa noite. No nome de Jesus, abençoa os batizandos, fortalece a fé de cada um, guarda, protege, que
que essa decisão, Senhor Deus, possa realmente transformar a vida deles, e que o Senhor possa fazer, Pai, eu sei que o Teu desejo é esse, e que eles possam buscar isso do Senhor, essa nova vida, Pai, começar um novo tempo, e que o Senhor possa realizar todos os Teus planos e projetos na vida deles, ó Deus querido. Assim nós entregamos tudo aos Teus cuidados. Que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Restante semana abençoada a todos os irmãos. Abraço quem está do seu lado. Deus abençoe.